Fala galera, aqui quem está falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje nós vamos falar sobre os grandes navegadores da antiguidade. Sabe de quem vamos falar? Sabe por causa do título, né? Mas não são os vikings não, são os fenícios. Vamos lá, vamos pro vídeo. Pessoal, vou dedicar esse vídeo à minha aluna Brenda, que queria saber um pouquinho mais sobre os fenícios, acabou tendo uma prova, não veio a tempo, mas tá aí, Brenda, dedicado a você, você vai gostar muito desse vídeo. E todo mundo mais. Quero também fazer um agradecimento especial pro pessoal aí, uma série de cristãos que entraram no canal, se inscreveram, o canal tem crescido, agradeço a força de vocês, tem compartilhado muitos vídeos, muito obrigado, vamos fazer esse canal crescer. E dedico também a vocês esse vídeo, porque vocês vão gostar. O pessoal da Fenícia tem uma caminhada muito perto do povo dos hebreus ali, não é verdade? Vocês gostaram do vídeo dos hebreus, vão gostar também desse videozinho dos fenícios. Tem menos coisa para falar dos fenícios, mas tem uma caminhada também e aparece na Bíblia, você vai gostar desse pessoal aí, tá ok? Vamos falar deles então? Primeiro de tudo, aquela pergunta de sempre, né? Quem que eram os fenícios? Vamos ver? Gente, fenícios. Quem que eram os fenícios? Fenícios são semitas também. Falamos dos semitas, primeiro num vídeo exclusivo de semitas, explicando quem são semitas. Depois falamos sobre os hebreus, um grupo de semitas. Hoje vamos falar de outro grupo de semitas que são os fenícios. Esses fenícios, eles são um grupo que os semitas, vocês sabem, já falamos em outro vídeo, saíram da Península Arábica, subiram ali para aquelas três regiões. Ali na costa do Mediterrâneo, se instalaram primeiro um grupo de semitas que convencionou se chama cananeus, porque eles viviam na terra de Canaã. Os fenícios, gente, eles saíram da terra de Canaã, que é a região da Palestina, subiram um pouquinho, foram ali para a região da Síria, do Líbano de hoje em dia. Só que, curioso a gente notar que até a época de Cartago, quer dizer, muito tempo depois, eles sempre se chamaram a si mesmos de cananeus, não se chamaram de fenícios. Isso foram os gregos que chamaram eles de fenícios, tá certo? Então, para o fenício, ele era um cananeu, ele nunca foi um fenício, ele era cananeu, tá ok? Então, onde é que eles viviam? Nessa parte onde eles se instalaram, que hoje é o Líbano, havia uma faixa estreita de terra, tá? De um lado, eles tinham o mar Mediterrâneo na frente deles, do outro lado tinha uma cadeia de montanhas. Então, eles estavam apertados naquela faixa estreita de terra, que era uma pedra muito ruim para a agricultura. Era um chão pedregoso, o solo não era bom, não era fértil, tá ok? Não podiam plantar coisas ali. Nessa regiãozinha difícil de se viver, surgiram cidades-estados. Você lembra das cidades-estados? Falamos sobre ela lá no vídeo Sumérios. Algumas civilizações se desenvolveram com uma cultura comum, mas em cidades separadas, e não se entendiam como um povo único. Tinham uma cultura comum, mas não faziam parte do mesmo império. Então, os fenícios são um caso disso também. Viviam em cidades-estados, cidades importantes como Ugarite, como Sidom, Tiro, Biblos. Essas cidades, elas tinham uma cultura comum, né? Eles se entendiam como um povo comum, eram cananeus, tá? Mas não tinham ideia do reino da Fenícia, e isso foi uma coisa que só no ano 3 os gregos vão trazer isso aí, chamar aquela região da Fenícia. Mas eles eram cidades-estados, cada cidade tinha o seu rei. Lembra? A monarquia também, todos os lugares do mundo praticamente surgiu independentemente. Então havia o seu rei, cada cidade tinha o seu rei, né? E uma aristocracia debaixo do rei que procurava tomar conta do negócio. Nessa região, qual que era a solução para eles? Esse povo aí só tinha o mar na frente deles. O que você acha que eles foram fazer? Só tinha uma solução. Outra coisa que ajudava muito nesse sentido de ir para o meio do mar era que no Líbano, naquela época, havia incontáveis florestas. Era floresta atrás de floresta, era muita árvore. Então, o que aconteceu? Pegaram essas árvores todas, fizeram barcos, se especializaram em fazer barcos e foram viver o seu destino para além do mar Mediterrâneo. Então, eles se especializaram nisso aí. Quem que eram os fenícios? Primeiro de tudo, grandes navegadores. Eles eram grandes navegadores, foram os grandes navegadores da antiguidade e ali pelo século XI, pelo século X, foram responsáveis por ligar o Mediterrâneo, especialmente o oeste da Europa, a parte ocidental da Europa, né? Foram eles que
foram responsáveis por fazer essa conexão aí. Enquanto grandes navegadores, eles viviam do comércio. Eles trabalhavam com produtos que compravam de uma região para outra, que faziam também artesanalmente, geralmente coisas de luxo, perfume, incenso, vidraçaria, especialmente uma tinta da coloração púrpura, que só tinha naquela região. Havia um bichinho, o múrice, que era um molusco, que dele você extraía um pigmento roxo, que só eles tinham naquela região. Então era um pigmento que era extremamente raro. Por isso que, se você for ver os imperadores da antiguidade, todos usavam roxo, porque o roxo, o púrpura, era a cor do império. Você sabia que César, já ouviu falar de Júlio César? Sabe por que ele morreu? Foi assassinado. Mas sabe por que ele morreu? Certa feita, vestiu roxo. O romano tinha que usar vermelho. Por quê? O roxo era a cor dos imperadores. Roma não tinha imperador, né? Era um poder dividido. Júlio César, com a fama que tinha, vestiu roxo e foi de propósito, né? César não era bobo. Colocou roxo, foi assassinado. Para você ver a importância que essa coloração tinha na antiguidade, né? Era a cor imperial, né? Só quem tinha acesso àquilo ali eram reis e grandes imperadores para poder vestir alguma coisa que fosse roxa, né? Tão importante, tão marcante era essa coloração, que a própria palavra para fenícios, que veio a se chamar fenícios, veio da palavra grega para a cor roxa. Os gregos conheciam aquela região por uma palavra que na língua deles era roxo. Então daí que veio o nome Fenícia. Grandes navegadores, viviam de comércio, iam para todos os cantos que conseguiam, de um lado a outro do mar Mediterrâneo, e além eram os únicos que eram corajosos o bastante para atravessar as colunas de Hércules, chamado Estreito de Gibraltar. Eles atravessaram aquilo para o Oceano Atlântico. Ninguém fazia uma loucura dessa. Os fenícios faziam. Dobravam a África e iam comercializar produtos ali com a África. Como é que eles faziam? Aquelas tribos, se conta, né? Eles chegavam na costa, deixavam os produtos ali na praia, os nativos das tribos ali olhavam e eles voltavam para o barco. Os nativos olhavam, iam até lá, pegavam os produtos e jogavam tanto de ouro ali na praia e saíam. Se o fenício achasse que aquela quantidade de ouro equivalia ao produto que ele estava entregando, ele ia embora. Ele pegava aquele ouro e ia embora. Se não fosse o bastante, ele esperava até que o nativo, que já sabia mais ou menos desse código, vinha e trazia mais ouro. Interessante, né? Assim que funcionava o comércio com a África. Só eles tinham coragem de fazer esse comércio aí perigosíssimo. Não era fácil, né? Você entrar no oceano com aqueles barquinhos feitos artesanalmente não era uma coisa muito simples, né? Mas é importante a gente notar que, junto com o comércio, não iam só produtos, iam ideias. Então os fenícios eram os grandes responsáveis por levar ideias de um lado ao outro. Era um povo muito do sincretismo, misturavam muitas crenças, misturavam muitas culturas. Eles eram verdadeiros cosmopolitas, muitas crenças misturadas, e eles acreditavam um pouquinho em tudo. Esses eram os fenícios. Falando dessa questão de sincretismo, você da Bíblia deve lembrar, né? Você já ouviu falar de Baal na Bíblia? Está lembrado? Era o deus dos fenícios, o principal deus dos fenícios era o Baal. Baal significava Senhor, era a divindade deles, eram politeístas também, mas a principal divindade, né, da maioria das cidades era Baal. Você já ouviu falar de prostituição sagrada, né, oficializada no templo? Você já ouviu falar de sacrifício de crianças? Está lembrado disso? Você já ouviu falar, tenho certeza que já, do culto de santuários em terrenos elevados? Fazer cultos nos montes, está lembrado disso? Cultuar divindades ali nos lugares elevados? Você está lembrado disso da Bíblia? Todas essas proibições são proibições da Bíblia, por quê? Porque isso tudo eram coisas dos fenícios. Realmente, gente, os fenícios tinham sacrifício de criança, coisa horrível, né? Mas faziam mesmo, sacrificavam criança em nome de Baal, prostituição sagrada havia no templo, cultuavam em lugares elevados, tudo isso eram os fenícios que faziam. E claro, os fenícios estavam junto ali com os hebreus, né? Se desenvolveram juntos ali. Vamos ver até daqui a pouquinho personagens que você vai lembrar da Bíblia. Então, é claro que havia uma série de legislações para que não se cultuasse aquelas divindades ali, ok? O legado desses caras para a humanidade foi vastíssimo, é evidente, por conta
dessa mistura, eles em si não desenvolveram tantas coisas. O grande legado deles, além de fazer essa conexão, como falamos agora há pouco, foi, sabe o quê? O alfabeto. Você conhece o alfabeto? O alfabeto aqui. Tá lembrado dessas letras aí? É verdade. Esse é o alfabeto romano. Agora, o dos fenícios, que foi o primeiro alfabeto que a gente tem conhecimento, tinha 22 letras, certo? Eram 22 consoantes, não tinha vogais. Só apareceram as vogais com os gregos. Os gregos pegaram o alfabeto dos fenícios, colocaram vogais neles ali e os romanos então desenvolveram um pouquinho o alfabeto dos gregos. Quer ver só como é que foi a construção disso? Olha aqui, ó. Tá vendo a construção? Por quê? Outras civilizações já tinham conseguido separar o símbolo da ideia pelo símbolo do som. Faziam sílabas já. Agora, os fenícios foram um pouquinho além. Eles quebraram a sílaba no som mínimo possível, que era a letra, certo? Então, o alfabeto foi uma criação dos fenícios. Está aí um grande legado para a humanidade, certo? Mas está aí. O mais importante de notar que eles foram responsáveis por essa mistura toda que houve de ideias ali entre o Mediterrâneo, aquela região toda de início, de berço da civilização. A história política dos fenícios não é tão relevante para nós. Por quê? Primeiro, não temos fontes tão confiáveis, temos fontes escassas, porque eles escreveram bastante, só que eles escreviam no papiro egípcio. E o papiro, por conta do clima da região, ele se desfazia. No Egito, que era uma região muito seca, o papiro conseguia se manter. Mas na região da costa do Líbano ali, ele se desfazia, então você não tem tantos registros assim dos fenícios, textos dos fenícios. Tá certo? Mas também não é tão importante para nós, sabe por quê? Porque os fenícios, eles viveram sob domínio de diversas civilizações, tiveram um pouco período de independência, porque para eles não era interessante. Se eles tivessem a atividade comercial deles permitida, para eles não fazia diferença quem estava mandando, eles tinham dinheiro, eles conseguiam pagar impostos tranquilamente. Então eles só queriam ter paz. Outra coisa que ajudava os fenícios nesse sentido é que um império mundial, como por exemplo com os persas, com os gregos, com os assírios, né? Apesar que com os assírios o bicho pegou para eles. Mas quando você está fazendo parte, mesmo enquanto vassal, mas fazendo parte de um império, você tem muito mais facilidade de comercializar com outras regiões, certo? Então para eles não fazia tanta diferença ser vassalos ou não, tá? Não tinham tanta essa ideia, esse nacionalismo tão forte como por exemplo com os hebreus. Os hebreus já tinham um negócio mais exclusivista. Eles não. Eram cosmopolitas, estavam acostumados a mistura de ideias, filosofias e tudo mais. Então não ligavam. Então, como a história política deles não interessa muito para nós, vamos para finalizar, demos umas características sobre o povo fenício, que era o que interessava para nós, mas vamos falar, para fechar com chave de ouro aí, vamos falar de duas coisas bem interessantes sobre essas cidades. Vamos falar de duas que chamaram a atenção. Primeiro, Byblos. O nome original dessa cidade era Gebal, só que os gregos entenderam Gebal como Byblos, e convencionou-se chamar aquela cidade ali de Byblos, mas originalmente é Gebal. Até hoje os árabes chamam como Gebal, com J, Gebal. A cidade de Byblos, ela era a cidade fenícia mais antiga, não a mais antiga, parece que é Sidom, mas não sabemos, tá? Porque entendemos que Byblos, desde 3200 a.C., você já tem alguma atividade ali registrada. Se entende até hoje que Sidom foi fundada a 2750 a.C. Então, se entende que Byblos veio um pouquinho antes de Sidom. Essa cidade de Byblos, ela era marcada era um porto fenício, obviamente, e eles eram responsáveis por fazer a exportação. Eles compravam o papiro no Egito e revendiam para diversos lugares, para a Ásia e para a Grécia. A Grécia comprava o papiro o papiro egípcio da Fenícia, inclusive na forma de rolos, né? Que foram os primeiros livros. Então a palavra livro que a gente tem veio da palavra que eles chamavam aquela cidade, aquele porto de Byblos. Então Byblos, livro, virou nossa palavra livro.
né? Inclusive, nosso maravilhoso livro aí dos cristãos, chamado Bíblia. Por que Bíblia? Porque o diminutivo de biblos é biblion. E o diminutivo no plural, livrinhos pequenos, Bíblia. Então daí que veio a Bíblia e o latim puxou para isso aí, Bíblia Sacra. Então temos aí o nome da Bíblia, vem justamente dos fenícios, assim como o nome dos livros. Vamos falar de Tiro também. Região de Tiro, cidade de Tiro, talvez a cidade fenícia com maior relevância, maior importância histórica. Tem dois camaradas que você deve conhecer. Você que conheceu um pouquinho da Bíblia, você deve conhecer esse pessoal. Primeiro, Hirão. Hirão primeiro teve uma grande amizade com o rei Salomão, né? Já tinha contatos com o rei Davi e uma grande amizade com o rei Salomão. Doou muita madeira para a construção e outras coisas, servos também e tudo mais, para a construção do templo de Salomão. Ajudou muito o rei Hirão de Tiro. Tiro era uma cidade fenícia. Além da história de Hirão, você também pode não conhecer Itobaal, mas você conhece a filha dele. Sabe quem era a filha de Itobaal? Jezabel, isso mesmo. Você está lembrado da Jezabel? Não é verdade? Aquela que a Bíblia senta o pau, os profetas vêm e arrebentam ela. Por que arrebentam? Né? Não tem culpa, né? A coitada veio de uma outra cultura, ela serviu os seus deuses. Foi dada em casamento ao rei de Israel, que era Acabe. Está lembrado Acabe? Na verdade foi Acabe que seguiu, né, a mulher, tem o jeitinho dela de conduzir o homem e foi servir a deuses. Foi considerado um grande rei idólatra. E uma filha desse casal, se casou com o rei Jorã de Judá. Então aí o culto a divindades exteriores foi recrudescendo, ficou mais e mais forte, certo? E aí vieram os profetas e esculacharam, diziam que aquilo estava uma bagunça e não podia ser assim. Itobaal morre, ele viveu mais ou menos a época do cisma que houve ali entre o reino da Samaria e o reino de Judá, tá? Depois que ele morre, acontece uma série de disputas dinásticas ali, ninguém se acerta e uma tal Elissa, chamada rainha Dido, e o Pigmalião, seu irmão, brigam. A Dido vai embora, pega o barquinho dela, vai embora e vai lá para o norte da África. Em 814 funda Cartago, grande Cartago, né? As guerras púnicas aconteceram ali, Aníbal, vamos falar também desse pessoal. Mas Cartago surge assim, com uma briga entre irmãos. Essa é a história oficial, né? Essa é a história que você vai inclusive ver na Eneida. Se você pegar a Eneida, olha que a capa aqui, a Eneida do Virgílio, se você ler essa obra, você vai ver a rainha Dido ali, certo? Os historiadores não estão em consenso que essa rainha Dido realmente existiu, não acreditam que ela tenha tido realmente essa situação de levar consigo, porque Cartago já era uma colônia de Tiro, e o que provavelmente aconteceu é que a pressão dos assírios aumentou, a pressão deles a partir do século IX, século VIII a.C., aumentou em cima de Tiro, e quem tinha dinheiro preferiu pular fora dali antes que o pior acontecesse, né? E fundaram Cartago. Cartago, vamos falar em outro vídeo, tá ok? Mas a fundação de Cartago acontece em 814 a.C., tá certo? É importante a gente pensar em Tiro também por esse lado, porque foi o início de Cartago, tá ok? Vamos falar de Cartago em outro vídeo. Gente, espero que tenham conseguido captar um pouquinho do que foram os fenícios, sua importância histórica, o papel deles e quem eram, afinal, esses camaradas aí, tão curiosos, tão liberais para um povo, não é verdade? Com os costumes meio esquisitos. Espero que tenham conseguido entender um pouquinho mais deles. Tá ok? Gente, um grande abraço para vocês. Próximo vídeo, Cartago. Vamos falar da cidade nova, tá certo? Um abraço, tudo de bom. Valeu!